certo? E para finalizar, vale lembrar que existem dentes diferentes, com anatomias diferentes, e a gente precisa lembrar disso. Alguns dentes têm profundidades muito grandes de bolsas, alguns dentes têm acesso à área a ser raspada muito mais difícil do que outros. A anatomia dentária, a gente vale lembrar que a gente pode encontrar uma anatomia diferente para determinadas regiões e posicionamentos dentários diferentes que podem nos prejudicar no momento da nossa raspagem. Então, profundidade da bolsa, a gente tem que saber qual é para a gente poder ir com a cureta até o fundo da bolsa e vir raspando subgengivalmente até supra. Temos que localizar o dente no arco, fazer uma boa abertura bucal, cuidado com aqueles pacientes com bochechas muito proeminentes, aquela língua que não para, cuidado com lábios, afastar bem os lábios para a cureta não escapar e machucar. Cuidados com a anatomia, vale lembrar que nós temos muitas vezes áreas de furca e que o cálculo, muitas vezes nessa região, a gente não consegue remover com determinadas instrumentais. Em alguns casos, só uma raspagem em campo aberto, que é em formato de cirurgia, que a gente consegue remover. Olha lá como é difícil remover um tecido de granulação, um cálculo de uma furca, né? Então a gente não pode se frustrar, a gente tem que lançar a mão muitas vezes de outras alternativas. A anatomia de caninos, muitas vezes tem algumas concavidades, dentes apinhados. Olha como é difícil raspar uma boca dessa, né? Então a gente tem que levar em consideração a dificuldade. Aí o aluno recebe um paciente desse, cheio de bolsas, cheio de apinhamentos, e raspa isso tudo em uma sessão de 2 horas. O aluno nunca raspou na vida. Fala, professora, raspei. Com certeza a raspagem não vai ter sido muito bem executada. Em casos desses, gente, às vezes no início a gente demora uma sessão para raspar um dente bem raspado, tá? Então não se cobrem, não se preocupem. Olha aqui uma pérola de esmalte que às vezes a gente encontra e a gente acha que a nossa raspagem não está efetiva, mas muitas vezes tem uma anatomia ali que pode atrapalhar. Sulcos de má formação do esmalte, às vezes formam sulcos nasopalatinos também, que a gente pode encontrar, são mais raros, mas a gente pode encontrar. Concavidades, que muitas vezes a gente acha que não existe, então a gente passa a cureta reto aqui, a gente tem que lembrar, principalmente pré-molares tem essas concavidades. E posicionamentos dentários. Pensa num dente difícil de raspar, são dentes que inclinaram, que apinharam, então são mais difíceis de realizar a raspagem. Por fim, é importante a gente, finalizando aqui a nossa aula, importante a gente sempre isolar a região com gaze, ter um bom sugador, proporcionar um melhor campo de visão, por isso que o auxiliar é extremamente importante, ele ajuda bastante. Condições de apoio, não me venha raspar sem apoio, porque senão você vai machucar alguém, você vai machucar a língua, você vai machucar lábio. Além da sonda exploradora, o ar da seringa tríplice ajuda muito a observar se ainda tem cálculo. Cálculo, muitas vezes a gente consegue detectar por radiografia, mas muitas outras vezes a gente não consegue. A gente só vê um cálculo assim na radiografia quando ele está muito grande já. Então, cálculos pequenos, não se preocupem, a gente às vezes não vê na radiografia. Não fiquem achando, professora, eu não preciso raspar essa região, porque olha essa radiografia, eu não vejo cálculo. E aí a gente coloca a sonda explorador e percebe a quantidade de cálculo que tem lá. Vale lembrar que após a raspagem nós vamos dar ao paciente um pouquinho mais de sensibilidade. Muitas vezes ela é temporária, mas a gente precisa avisar o paciente porque muitas vezes ele se frustra. Ele fala, estava tudo bem. E aquela boca toda inflamada, mas ele fala, estava tudo bem.
foi você raspar que a minha sensibilidade aumentou. E a gente tem que alertar o paciente disso. Além disso, muitas vezes a gente observa que após uma raspagem vem uma recessão, tá? Porque esse tecido estava mole, friável, e aí quando a gente tira a inflamação, ele sobe. Por isso, muitas vezes, que causa também a hipersensibilidade. Então, a gente tem que deixar claro para o paciente que isso pode acontecer. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é muito difícil dar uma aula dessa sem a gente ter o laboratório. Fiquem tranquilos que vocês vão aplicar isso no laboratório, vai ficar muito mais claro, mas é importante que vocês já tenham todo esse embasamento teórico para o momento que nós formos praticar. Tá bem? Um abraço para vocês. Eu aguardo agora que vocês tirem as dúvidas, porque eu sei que é um assunto complexo e que gera um pouquinho de dúvida. Um abraço.